Oi meninos, tudo bem? Aqui é a professora Flaviana. A gente vai retomar as atividades das 3 semanas. Elas foram sobre classificação biológica. O objetivo é identificar os seres vivos dentro dos níveis taxonômicos e conhecer o sistema binomial de Linneu, que são as regras de nomenclatura. Habilidades que é esperado de vocês após as atividades é reconhecer as categorias taxonômicas utilizadas na classificação dos seres vivos e escrever e reconhecer nomes científicos. Então, por que classificar? Nós, seres humanos, a gente tem o costume de classificar as coisas para ficar mais fácil da gente encontrar. Então, por exemplo, num supermercado, tudo é classificado. Cada corredor tem um tipo de produto diferente. A gente vai ter um corredor de produtos de limpeza, tem o de produtos de higiene, tem o de enlatados, tem o de doces, tem o de produtos light, tem o setor de carnes, o setor de frios, o setor de refrigerante, o setor de bebidas, tudo isso para ficar mais fácil da gente encontrar. Então, a classificação, ela existe para facilitar a nossa vida, né? Para a gente encontrar as coisas com mais facilidade. E na natureza também existe a classificação. E essa classificação, ela é útil para a gente conhecer a nossa biodiversidade, porque a gente tem uma grande quantidade de espécies e a partir da classificação a gente consegue reconhecer a maioria delas e assim a gente pode saber quais espécies estão em extinção, quais espécies estão sofrendo um grande risco de desaparecer, quais já desapareceram, e também sempre que surgem novas espécies, a gente consegue classificá-las. Então, o ramo da biologia responsável pela classificação biológica é a taxonomia ou sistemática. A taxonomia, ela era usada antigamente, né? Esse termo era usado antigamente. Hoje em dia, a gente usa a sistemática. Então, a sistemática, ela é mais abrangente e a taxonomia faz parte da sistemática. Então, a taxonomia é classificar e descrever para facilitar o estudo. Então, por exemplo, você está lá na Amazônia e você encontrou uma espécie diferente. Então, o que você vai fazer? Você vai descrever ela para poder classificar. Então, você vai ver quantas patas ela tem, se ela tem asas, se ela tem antenas, qual que é o formato do rosto dela. A partir dessa descrição, você vai conseguir classificar e dar um nome para ela, porque toda espécie tem que ter um nome, tá? Só que antigamente era assim, a gente só olhava o físico, o formato da espécie e classificava. Hoje em dia, a gente tem a filogenia, que é mais abrangente ainda, porque a gente vai ver a base genética dos seres vivos, vai ver a relação de parentesco entre elas. Então, a gente vai ver qual é o DNA, qual ligação de parentesco tem entre uma espécie e a outra, como que essa espécie surgiu, né? E, por exemplo, você e o seu irmão. Por mais que vocês sejam irmãos, fisicamente vocês podem ser diferentes, né? E pode ser que exista um desconhecido que é muito parecido com o seu irmão. Só que esse desconhecido, ele não vai ser parente do seu irmão só porque eles são iguais, né? Porque a gente vai analisar a genética do ser vivo. Um outro exemplo, melão, melancia e pepino. Se a gente for ver fisicamente, morfologicamente, o formato delas, a gente já vai imaginar que o melão e a melancia são próximos, porque eles são parecidos. Só que geneticamente, o pepino está mais próximo ao melão do que a melancia, certo? Então, melão e pepino são classificados dentro do mesmo gênero, por mais que eles sejam diferentes, mas geneticamente eles são muito semelhantes. E a melancia já está num gênero completamente diferente dos dois, porque ela tem uma base genética diferente. Então, hoje em dia, para a gente descrever, é analisado a filogenia, é analisado a relação de parentesco, para assim poder fazer uma reconstrução de uma árvore filogenética. Esse é um conteúdo que a gente vai ver mais para frente de forma mais aprofundada.
Tanto a filogenia como a taxonomia, ela é importante para a descrição sobre a biodiversidade do planeta. A classificação de Linneu. São várias as formas de classificação. Antes mesmo de Linneu, já existiram outras classificações, só que com o tempo elas foram caindo. E a de Linneu, ela permanece, por mais que durante os anos foram surgindo algumas mudanças. Mas a classificação de Linneu é a base da nossa classificação. Então, Carl von Linné foi um naturalista, médico e professor sueco, e em português a gente chama ele de Linneu. Então, ele criou um sistema de classificação e de nomenclatura em 1735. Então, no sistema de Linneu, todos os seres vivos eles são classificados em diferentes categorias, e hoje a gente tem 7 categorias taxonômicas. Então, essas categorias é o reino, o filo ou divisão, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. O reino é o mais abrangente, é a mais abrangente das categorias. E a espécie é menos abrangente. Então, o reino é um grupo com vários filos ou divisões. O filo é um grupo que tem várias classes. A classe é um grupo que tem várias ordens. A ordem é um grupo que tem várias famílias. A família é um grupo que tem vários gêneros. E o gênero é um grupo que tem várias espécies. A gente tem uma quantidade muito grande de seres vivos. Então, a gente não precisa saber todas essas classificações, né? O que a gente precisa saber? O que é reino e o que é espécie, tá? Então, o reino, nas próximas atividades, agora do segundo bimestre, a gente vai ver um pouquinho sobre os 5 reinos. Então, a gente tem 5 reinos da natureza. A gente tem o reino Monera, que é o reino das bactérias, o reino Protista, que é o reino dos protozoários, o reino Fungi, que é o reino dos fungos, o reino Plantae, que é o reino das plantas, e o reino Animalia, que é o reino animal no qual a gente faz parte. E a espécie, que é a unidade básica de classificação. Quem assistiu à aula do Centro de Mídias na semana passada, viu que a aula foi sobre esse tema, né? Então, espécie é a base fundamental, né? A base da classificação. Qual que é a definição de espécie? Então, espécies são seres capazes de se reproduzir e ter descendentes férteis, e gerar descendentes férteis. Isso significa que eles vão cruzar, vão ter filhotes, e futuramente esses filhotes também vão ter a capacidade de gerar novos filhotes, certo? Lá no vídeo, ela falou sobre os híbridos, né? Os híbridos, eles são gerados a partir da reprodução de seres do mesmo gênero, porém de espécies diferentes, e esses são estéreis. Isso significa que o resultado desse cruzamento de espécies diferentes não vai conseguir ter filhotes, né? Então, aí eu tenho 2 exemplos. A mula, que é resultado do cruzamento de égua com jumento. A égua e o jumento são do mesmo gênero, porém a espécie delas é diferente. E a gente tem também o ligre, que é do cruzamento de um tigre com um leão, né? Um tigre e uma leoa, que deu resultado ao ligre. Eles são estéreis, eles não podem se reproduzir. Lá no grupo de vocês, eu ainda mandei um link de uma reportagem sobre uma mula que conseguiu criar. Isso pode acontecer, mas é raro, é muito raro na natureza um híbrido ter filhotes. Então, a gente sempre fala que eles são estéreis. Regras de nomenclatura. Então, para a gente escrever um nome de um ser vivo, um nome científico, a gente tem que seguir algumas regras, né? Então, por que... Primeira coisa que vocês precisam saber, por que a gente usa nome científico? A gente usa nome científico porque é uma forma universal da gente reconhecer uma espécie. Então, em qualquer lugar do mundo, o nome científico vai ser utilizado, certo? Então, ele sempre vai ser utilizado em latim, ele sempre é latinizado, certo? Então, o cachorro, a gente chama ele de canis familiaris. Então, essa é a forma em latim do nome, é o nome científico dele, Canis familiaris. Então, ele é universal. No mundo inteiro,
Canis familiares vai descrever o cachorro, certo? Só que a gente também tem um nome popular, que é a forma que a gente chama o cachorro de acordo com o nosso idioma. Então, aqui no Brasil, a gente chama de cachorro, lá nos Estados Unidos vai chamar de dog, e cada idioma vai ter a sua forma de falar. Então, para não ficar confuso, a gente usa o nome científico em latim, já que é uma língua que é considerada morta, ela não vai ter mais nenhuma alteração. Os nomes científicos, eles devem ser escritos em itálico, que é essa letrinha, né, curvadinha para o lado. Então, sempre que eu vou digitar um texto, igual eu digitei aqui para vocês, eu vou escrever em itálico. Ou ele deve ser sublinhado. Então, se eu estiver escrevendo no meu caderno, eu vou sublinhar o nome científico, ele tem que ser destacado do texto. Os nomes da espécie, ele é sempre duplo, né, por isso que ele é binomial. Ele sempre vai ter dois nomes. O primeiro nome é referente ao gênero, e ele sempre vai ser escrito com letra maiúscula, e o segundo é o epíteto específico, que sempre é escrito com letra minúscula. O nome da espécie, ali eu tenho dois exemplos, Homo sapiens e Canis familiares, certo? Se eu usar só o primeiro nome, eu estou falando só do gênero, Homo. Então, gênero Homo, eu vou ter vários seres dentro desse gênero Homo. Gênero Canis, eu vou ter várias espécies ali dentro do gênero Canis. Se eu usar só o familiares, que é o epíteto específico, ele não quer dizer nada. O epíteto específico sozinho, ele não diz nada, certo? O gênero sozinho, eu vou ter uma grande quantidade de seres vivos. O epíteto específico sozinho não quer dizer nada. E o Canis familiares, eu tô querendo falar do cachorro, certo? Então, agora a gente vai rever um pouco das atividades que foi passada para vocês nas semanas anteriores. Então, lá na primeira atividade, que foi de dia 16 até dia 27 de março, eram 3 questões. A primeira, quando que a gente deve utilizar a categoria filo e a categoria divisão? O sentido das duas é o mesmo, tá? Só que o filo a gente usa para agrupar animais e a categoria divisão a gente vai usar para agrupar plantas. Então, o que que significa, número 2, o que que significa o fato de 2 organismos pertencerem ao mesmo gênero? Significa que esses seres vivos, eles são próximos na classificação taxonômica. Então, sendo assim, eles vão partilhar características biológicas semelhantes. Então, um lobo, que é o Canis lupus, e um coiote, que é o Canis latrans, eles são bons exemplos de seres vivos que são do mesmo gênero, eles partilham de algumas semelhanças, mas eles não são da mesma espécie. A número 3 era o que era para explicar o significado dos termos domínio e subespécie. Então, domínio é um nível mais elevado de classificação. Ele vai agrupar os reinos. Então, hoje em dia, a gente tem 3 domínios diferentes. Tem o Eubactéria, que inclui as bactérias. Tem o domínio Archaea, que inclui os procariontes. E tem o domínio Eukarya, que inclui todos os eucariontes, que são os seres com núcleo celular organizado. Então, a gente faz parte do domínio Eukarya. Subespécie é uma subdivisão de espécies. São seres da mesma espécie que podem ter alguma diferença entre si. Então, essas diferenças, elas vão ocorrer quando esses seres vivos vivem em ambientes diferentes e ao longo de muitas e muitas gerações podem surgir algumas diferenças genéticas, tá? Então, são seres da mesma espécie, só que com o tempo e por estarem separadas, né, geograficamente, elas podem ter algumas diferenciações ao longo do tempo e assim vai surgir subespécies. Então, aqui eu tenho um exemplo, que é o da girafa. Então, a girafa, todas elas fazem parte da mesma espécie, só que como elas vivem em ambientes diferentes, elas tiveram diferenciações da coloração da pele delas. Então, aqui a gente tem a girafa Camelopardis reticulada, a girafa Camelopardalis angolensis e a girafa Camelopardalis maasai. Viu que só o terceiro nome delas que é diferente? Então, esse terceiro nome é o que vai ser usado para identificar a subespécie.
Elas são da mesma espécie, só que a diferença, né, o afastamento geográfico delas fez com que surgissem ao longo de muitos e muitos anos diferenciação na coloração da pele, e assim surgiu essas 3 subespécies diferentes de girafa. Lá na semana 2, que foi do dia 30 de março até 3 de abril, se não me engano, foram 6 exercícios e eu vou rever aqui com vocês só 2 deles. Lá no exercício número 2, estava assim: os felinos fazem parte da grande família de mamíferos carnívoros que vai desde o gato doméstico até o leão, o rei da selva. Habitam todos os continentes, exceto a Antártida e a Oceania. No continente americano, podem ser encontrados diversos representantes desse grupo, entre eles leopardos pardalis, que é a jaguatirica, linces rufo, que é o lince vermelho, pantera onca, a onça pintada, leopardos tigrinos, gato do mato, leopardos iede, gato maracajá, e linces canadense, que é o lince canadense. O grupo de felinos relacionados compreende, então, das alternativas, qual delas seria a correta? Seria a B. Por quê? Porque aí a gente tem 6 espécies diferentes: jaguatirica, lince vermelho, onça pintada, gato do mato, gato maracajá e lince canadense. São 6 espécies diferentes. E a gente tem 3 gêneros. A gente tem o gênero leopardos, que aí eu vou ter 3 espécies do gênero leopardos. A gente tem o gênero linces, que aí eu tenho 2 espécies do gênero linces. E a gente tem o gênero pantera, que eu vou ter uma espécie só aí do gênero pantera. Então, eu tenho 6 espécies diferentes e 3 gêneros. Essa questão aqui tá assim, ó: existe uma enorme variedade de tipos de cães. No quadro a seguir são citadas 30 das raças mais comuns no Brasil. As categorias taxonômicas a que pertence o cão são reino Animalia, filo Chordata, classe Mammalia, ordem Carnívora, família Canidae, gênero Canis, espécie Canis familiares. Então, ali no quadro tem 30 tipos de cachorro diferentes, 30 raças diferentes: Boxer, Fox Paulistinha, Labrador, Piquinês, Maltês e vários outros. Então, na primeira questão, quantos gêneros estão representados no quadro? Um gênero só o gênero Canis, tá? B, eu tenho um cão boxer, um pastor alemão, uma golden retriever e um shih tzu. Se eu quisesse chamá-los pelos nomes científicos, eu deveria usar canis familiares. Então, por mais que eles sejam diferentes, né, anatomicamente, a espécie deles é a mesma. Então, um dálmata e um poodle, por mais diferente que eles sejam, eles são da mesma espécie, canis familiares. Já na semana 3, que foi do dia 27 do 4, né, 27 de abril, até dia 8 de maio, a gente teve uma atividade de interpretação de uma música, que é a música Inclassificáveis, do Arnaldo Antunes, né? Então, eram 5 questões. Então, a qual espécie que a música faz referência? Como é possível perceber isso? Então, a música, ela tá fazendo referência à espécie humana, né? Já que ele utiliza o somos e diz o nome de vários grupos humanos. A 2. Que recurso o autor utiliza para defender a ideia de que somos inclassificáveis? Então, ele funde palavras de grupos culturais diferentes. Então, egipciganos é a junção de egípcios e ciganos. Tupinamboclos são os tupinambás e os caboclos. Guaranicês são os guaranis e os niceis. Judárabes, que são os judeus, e os árabes. Então, ele funde os grupos, né, os grupos culturais diferentes, para dar essa ideia para a gente de que a gente é inclassificável. 3. É possível afirmar que somos inclassificáveis apenas pela cor da pele? Não, porque além da cor da nossa pele, a gente tem outras diferenças. A gente tem diferenças de tradição cultural, de tradição religiosa, entre outras coisas. 4. Qual a tese defendida pelo autor da canção? Então, a tese que ele defende é que a gente não pode ser classificado.
A gente não pode classificar as pessoas pelos critérios culturais, religiosos, nem pela cor da pele. Ainda mais aqui no Brasil, onde a gente tem, assim, uma mistura, né, de pessoas, como é descrito na música. E a 5, com o avanço das pesquisas genéticas, o conceito de raça, ele deixou de ser usado para a espécie humana. Então, a gente não usa mais falar da raça humana. Humanos não têm raça. A letra dessa música contraria essa tese, por quê? Essa resposta é pessoal, tá? Só que a letra da música, ela reforça essa tese, ela reforça que a gente é inclassificável, a gente não tem raça, já que a música, ela questiona as categorias que são tradicionalmente usadas para caracterizar as raças, certo? Então, é isso. Qualquer dúvida, me mandem mensagem e fiquem bem e se cuidem.